casa antiga conhecida como Casa Amarela ficou abandonada por décadas. Um jovem historiador de nome Rafael chegou à cidade, decidido a investigar o passado da casa, após encontrar um diário empoeirado numa feira de antiguidades. O diário pertencia à antiga moradora, Dona Celina, e descrevia eventos estranhos que ela presenciara, como vultos no espelho, ruídos vindos do porão e desenhos que apareciam sozinhos nas paredes. No momento em que Rafael entra na casa pela primeira vez, se depara de frente ao espelho mencionado por Dona Celina, mostrando um vulto difuso surgindo atrás dele. O diário alertava: jamais tente abrir a porta no fim do corredor que dá para o sótão. Mas Rafael não conteve sua curiosidade e, é claro, tentou abrir a todo custo. Passou pelo corredor escuro e se viu diante da porta, que estava selada com tábuas e símbolos riscados à mão, tudo ganhando vida diante dos seus olhos. Naquela noite, mesmo sem conseguir entrar, Rafael ouviu sussurros chamando seu nome. Rafael. Dia seguinte, ao chegar lá, viu que as tábuas estavam jogadas no chão. Quem teria feito isso? Pensou. Será que haviam almas seculares presas naquele sótão? Pensou. Não foram alucinações. Eram vozes reais, como almas presas, sufocadas. Talvez sejam almas de alguns moradores que entraram no sótão ao longo de décadas passadas e nunca mais saíram. Ao invocarem Rafael, é como se a casa o reconhecesse como novo guardião, ou como alguém com afinidade espiritual que podia ouvir o que os outros ignoraram. Seria uma advertência ou convite? Os sussurros não pareciam alertar, mas seduzir. Essa ambiguidade é comum em locais de energia corrompida. O chamado é irresistível para quem está vulnerável ou curioso demais. Finalmente, Rafael consegue entrar no sótão após destravar a porta. Ficou admirado por ver à sua volta desenhos que brilhavam nas paredes como se estivessem vivos. A lanterna em suas mãos mal iluminava o ambiente e o suspense no ar era quase palpável. No sótão recém-aberto, o jovem historiador encontrou uma caixa de madeira com entalhes antigos. Dentro havia um medalhão, um pedaço de papel rasgado com datas e uma fotografia desbotada que provavelmente era de Dona Celina, com olhos completamente escuros. Cada objeto ali tinha um segredo como objeto de ligação entre o tempo presente e o passado. Ao tocar no medalhão, Rafael atravessa uma barreira entre o mundo físico e o mundo espiritual. Havia grandes indícios de que o local servia como uma espécie de prisão espiritual. Não apenas para as vítimas da maldição, mas também para aqueles que tentaram enfrentar a verdade e falharam. O local funcionava como um núcleo de energia latente mantido fechado para evitar que o fluxo espiritual contaminasse o resto da casa. Assim, ele consegue decifrar os mistérios. Começa a ter memórias lúcidas com lugares e pessoas que ele não se lembrava. Todos pareciam pedir ajuda. Como uma âncora mística, o medalhão seria um condutor, e ao tocá-lo, Rafael não só acessou memórias de Dona Celina, como também ecos de acontecimentos que se repetiam como um ciclo. Os símbolos esculpidos na madeira com entalhes antigos indicavam práticas ritualísticas, também rituais de aprisionamento espiritual ou tentativa de proteção. A fotografia de olhos escuros mostrou sinais de possessão ou perda de identidade, como se Dona Celina já tivesse sido consumida pela energia da casa. Os papéis com datas poderiam perfeitamente marcar momentos em que a maldição se manifestava. Desaparecimentos, surtos ou eventos inexplicáveis.
Mas Rafael desapareceu durante 3 dias. A polícia não encontrou sinais de arrombamento ou luta. Seu desaparecimento pode não ter sido físico. Talvez possa estar preso num ciclo de memórias ou energias da casa. O diário foi deixado aberto sobre a mesa, na mesma página onde estava escrito: "A maldição só termina quando a verdade é aceita." Essa frase, "a maldição só termina quando a verdade é aceita", carrega uma camada simbólica e psicológica. Ela sugere que há um segredo profundo escondido na história da Casa Amarela. Não se trata apenas de fenômenos sobrenaturais, mas de uma verdade reprimida ou esquecida que precisa ser confrontada para que a maldição perca sua força. Rafael não desapareceu simplesmente. Agora ele se tornou parte do mistério. Talvez a casa precise de alguém que enxergue o que os outros não veem. O jovem historiador pode ter sido atraído não só pela curiosidade, mas por uma missão inconsciente de libertar essas almas. No entanto, ao querer descobrir os mistérios, ele se tornou parte deles, ou se tornou dos grandes guardiões da verdade. Rafael se encontrava no mundo oculto, e lá encontra uma espécie de tabuleiro Ouija, cujas peças são feitas de madeira envelhecida e ossos brilhantes. No entanto, ao querer descobrir os mistérios, ele se tornou parte deles, ou se tornou um dos guardiões da verdade. Rafael se encontrava agora no mundo oculto. Alguém sombrio o esperava para tocar no tabuleiro e disse: "Cada jogada ativa uma memória perdida da casa." Mas o tabuleiro não é apenas simbólico, ele cria desafios reais também. No desafio dos espelhos, Rafael precisava andar por um corredor para mostrar versões distorcidas de si mesmo. Só ao aceitar quem ele foi e quem tentou esconder, ele passa ileso. No desafio da voz silenciada, uma entidade encapuzada exige que Rafael diga o nome esquecido de alguém injustiçado na história da casa. Se errar, será preso num looping temporal. E no desafio final, com a aceitação da verdade, Rafael encontra Dona Celina em sua forma verdadeira, uma guardiã entre mundos. Ela revela que o medalhão é um fragmento do Rafael, passado por gerações. Só ao jogar a última peça e aceitar o que foi deixado em silêncio, ele pode despertar. Então, ele encara o espírito do tabuleiro Ouija. 3 dias se passaram no mundo físico e no plano espiritual. Rafael venceu cada desafio, enfrentando sua fragmentação nos espelhos, reconhecendo sua linhagem ancestral e encarando os olhos abissais de Dona Celina. Ele emergiu não como o mesmo jovem curioso, mas como alguém que renasceu pela verdade. No último momento, Celina o olha com olhos humanos pela primeira vez. As sombras que a cercavam se dissiparam. O medalhão entre eles pulsa como um coração ancestral. E Rafael, com lágrimas nos olhos, sussurra: "Eu sou teu filho." Celina, com a voz embargada, responde: "Foi o silêncio que nos separou, mas é o perdão que nos liberta." Quando Rafael aceitou a verdade, não com medo, mas com o coração aberto, a estrutura da maldição se desfez como uma roupa antiga. No plano físico, a casa permaneceu imóvel, mas no plano astral, ela pegou fogo com chamas que não queimam, apenas purificam. Cada estilhaço de madeira carregava um segredo, uma dor, uma memória negada. Ao incendiar esses fragmentos, retornaram à essência, energia livre, ancestral. A casa astral respira um silêncio entre os planos. Onde há aceitação, há cura. Onde há memória, há renascimento.
Agora, tocados pela luz do amanhecer, observam da soleira a transformação. A casa consagrada renasce não como ruínas, mas como reflexo renovado. Janelas abertas, paredes suaves como brisa e desenhos vivos por flores cósmicas que brotam no concreto. Celina, agora, sem sombras nos olhos, aparece ao lado, em forma serena. Rafael escuta. No plano espiritual, os 3 fragmentos de Rafael, mineral, vegetal e animal, se fundem novamente, criando um ser íntegro luminoso. A linhagem ancestral é honrada e o filho reconhece a mãe. A casa não é mais prisão, torna-se um santuário de revelações. Desde aquele dia, disse que, quando o sol toca a casa astral em certos ângulos, ela emite um brilho sutil, como se estivesse sorrindo. E aqueles que entram com o coração aberto saem diferentes, mais leves, mais verdadeiros.